No início do ano legislativo de 2016, ingressou aqui no Congresso Nacional uma proposta de iniciativa popular com mais de 1.700.000 assinaturas. Uma proposta de lei denominada 10 medidas anticorrupção. Era um momento estrepitoso das investigações da Lava Jato, de grandes surpresas com os nomes de figuras poderosas da área do empresariado e da política que estavam aparecendo. Evidentemente, essa proposta, que teve a redação do Ministério Público Federal, que vinha atuando no combate à corrupção através da Lava Jato, teve repercussão e teve a expectativa não apenas daqueles subscritores, 1.700.000 e poucas mil pessoas, mas de todo o Brasil. Entretanto, não houve sorte, não houve muito êxito, porque depois de uma medida para conferência de assinaturas, lá na Câmara dos Deputados, providência que demorou um longo tempo, a proposta foi a discussão e votação e culminou numa madrugada de novembro de 2016 com uma solução que desfigurou completamente os objetivos e o sentido daquela proposta de iniciativa popular. Houve uma decepção muito grande e me parece que uma desilusão definitiva do eleitorado brasileiro, que já não confiava, já não concedia muito crédito aos políticos. E a partir daquela atitude da Câmara dos Deputados, que produziu um verdadeiro monstrengo, tanto foi a deturpação daquela proposta de iniciativa popular. A partir dali, essa descrença nos políticos decaiu decisivamente, degringolou por completo. E depois de um longo tempo, esta proposta veio para o Senado Federal, onde dormita até hoje. Houve algumas escaramuças de alguns, entre eles eu tive a iniciativa de propor uma série de emendas, procurando amenizar um pouco aquilo que era tido como muito severa a proposta popular, mas não conseguiu andar. Hoje pela manhã, durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, tive a oportunidade de pedir ao presidente da comissão, o senador Edson Lobão, que me concedesse aquilo que eu já havia pedido em junho do ano passado e em abril desse ano, que me concedesse a relatoria desse projeto de número 27/2017. O senador Lobão, numa segunda intervenção, horas mais tarde, depois de investigar onde é que andava esse projeto, observou que houve um pedido de apensamento de um projeto muito semelhante do senador Ataídes de Oliveira, e que esse pedido de apensamento há vários meses continua sem despacho aqui no Senado Federal. Então, hoje pretendo falar com o senador Ataídes para que procure aligerar esse apensamento, ou se estiver muito difícil, que separe o pedido e deixe andar aquele processo mais original que está por aqui. Nesse meio tempo, senhor presidente, desiludidos com o insucesso das 10 medidas anticorrupção, algumas entidades tomaram iniciativas, tomei nota de algumas. A Fundação Getúlio Vargas, por seu Centro de Justiça e Sociedade, a FGV Direito do Rio de Janeiro e o Grupo de Estudos Anticorrupção da FGV de São Paulo, em parceria com a Transparência Internacional no Programa Brasil, estão desenvolvendo um conjunto de medidas
de moralização na política, contra a corrupção, com propostas aos brasileiros, ao longo de várias etapas que já estão sendo observadas. Consultas à sociedade, desenvolvimento de minutas, que já está concluída esta fase, aprimoramento de minutas, consultas públicas, hora em agendamento, e, por fim, a plataforma de projetos de reforma legislativa, administrativa e institucional, algo que renove a política, algo que torne a política transparência no Brasil a partir do Congresso Nacional com a votação dessas medidas. E por que, então, veio hoje a essa tribuna, senhor presidente? Para lembrar que nós estamos no ano eleitoral, nada mais adequado nesses meses que nos restam, inclusive com redução do trabalho legislativo, mas ainda temos tempo de discutir essa matéria. Antes de mais nada, porque se trata da praga nacional mais falada no país, que é a corrupção. E, de outra parte, por ser iniciativa popular. Isto é, nós, os representantes, estamos desprezando a angústia e a vontade dos desprezados que pediram a discussão. A Câmara dos Deputados não foi fiel, não atendeu, rejeitou, virou as costas para a sociedade brasileira, mas que pelo menos o Senado tome essa iniciativa de fazer as devidas correções e possamos ter ainda neste ano, se possível, a discussão e ao menos a votação aqui no Senado Federal de medidas que corrijam essas mazelas terríveis que levaram ao desvirtuamento da política, ao desvio do dinheiro público, e as medidas são demasiadamente conhecidas. Não há quem não tenha ouvido quais são. Se não der para colocarmos em prática todas, ao menos algumas delas, para que tenhamos, já a partir das novas eleições, a partir de uma nova composição do Congresso Nacional, dos postos executivos do Brasil para o ano que vem, que tenhamos uma nova legislação, mais transparente, mais condizente, mais consentânea ao desejo da população brasileira. Então, eu queria realçar isto hoje aqui, porque acho que já nós tivemos paciência demais. O senador Lobão disse hoje de manhã que precisamos ter mais tolerância. Eu disse para ele, olha, senador, com todo respeito, a sociedade brasileira já não tolera mais tanta corrupção. Nós temos que tomar algumas atitudes. Compete a nós, a este poder legislativo, renovar esta legislação tão permissiva e tantas impunidades que vem caracterizando a vida nacional. Eu espero que essa minha fala ecoe, que tenha adesões e que tenhamos ainda neste ano algumas providências para que as medidas anticorrupção sejam adotadas. Obrigado, presidente.